Olá pessoal, o primeiro exercício que nós vamos ver aqui é o exercício da EFON, um exercício sobre limite. Não é toda a escola militar que cai esse conteúdo, tá? Mas a EFON é certo. E normalmente o limite quando cai para você é um limite um pouco mais sofisticado, tá? São limites especiais, são aqueles limites onde você cai numa indeterminação, tá? Esse é um exemplo típico de uma indeterminação. Quando você substitui x por zero, você vai ter aqui 1, né? Vai dar a raiz de 1, que é 1, menos 1, raiz de 1, que é 1. Então fica 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Normalmente, dependendo da determinação de que tipo que ela seja, as pessoas optam normalmente por uma aplicação do teorema da regra do L'Hopital. Aí é uma questão de opção, né, de gosto. Eu acho que, por exemplo, num exercício desse tipo, eu evito o uso da regra do L'Hopital. É escolha, tá? O que eu faço? Eu procuro acabar com essa indeterminação. Como que eu acabo com essa indeterminação? Eu acabo com essa indeterminação multiplicando pela expressão conjugada. Só que aí é o conjugado do numerador, né? Fica raiz quadrada de 1 mais 2x menos raiz quadrada de 1 menos 2x, certo? Isso vai multiplicar a expressão conjugada. 1 mais 2x raiz quadrada mais 1 menos 2x. Só que quando você faz isso, você tem que compensar, né? Para não alterar a fração. Então aqui a gente vai multiplicar o x pela expressão que nós multiplicamos o numerador. Essa soma de raízes aqui, ó, raízes quadradas. Tá? Isso é o suficiente para a gente resolver a questão. Tá? Isso vai ser o suficiente para resolver a questão. Por quê? Bom, aqui você vai ter um produto notável, super conhecido nosso, que é o quadrado do primeiro. Então, raiz de 1 mais 2x ao quadrado. Se você quiser fazer direto, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Raiz quadrada de 1 menos 2x ao quadrado. E embaixo, o produto. Tá? Produto. Beleza? Muito bem. Feito isso, o que vai acontecer? Tá? Aqui, nós vamos ter exatamente 1 mais 2x. Raiz quadrada elevada ao quadrado, radical desaparece. Cuidado com o sinal negativo aqui, ó. Menos, aqui é a mesma coisa. 1 menos 2x, tá? E o produto. X que multiplica essa soma de radicais. Certo? Muito bem. Então, observa como é que essa expressão ficou trabalhada no final agora. Ela vai ficar 1 mais 2x, trocando sinais, menos 1 mais 2x. E aqui x, que multiplica essa soma de radicais. Tá? Bom,
Então, esse limite o limite inicial que você queria, ele agora passa a ser o seguinte limite. Limite quando x tende para zero. Aqui você já percebeu que vai anular, né? Mais 1 por menos 1. Vai ficar 4x. E no denominador, x que multiplica raiz quadrada de 1 mais 2x mais raiz quadrada de 1 menos 2x. Bom, você pode observar que quem causava a indeterminação vai ser simplificado, né? Que é o x. Eu vou simplificar esse x por esse x. Agora a minha função é contínua, basta eu substituir. Eu vou ter 4 raiz de 1 2 vezes 0 mais 1 menos 2 vezes 0. Isso vai acabar dando 4 sobre 2. E esse limite, portanto, é igual a quem? É igual a 2. Opção letra D. Volto a repetir, né, gente? Eu optei por fazer assim, mas você poderia aplicar no octal. Derivava o numerador, derivava o denominador. Tá? É uma ferramenta poderosa. Tá bom? Bom, pessoal, esse problema caiu em diversos lugares, na Escola Naval, na EFON, diversos lugares caiu, já foi pedido esse problema. Nós temos duas soluções para esse problema. Tá? Ele fala, se f de n mais 1 é igual a 2f de n mais 1 sobre 2, e o n variando de 1 em diante, e ele dá o f de 1 para você igual a 2, e quer saber quanto vale o f de 101. Bom, uma das maneiras de fazer esse problema seria você perceber o seguinte, ó. Trabalhando essa equação, multiplicando os dois lados por 2, ou eliminando os denominadores, dá no mesmo, você vai ter 2f de n mais 1 igual a 2f de n mais 1. Tá? Passando esse 2f de n para cá, você fica com isso, ó. F de n mais 1 menos 2f de n igual a 1. Certo? Trata-se de uma equação. Dividindo tudo por 2, eu vou ter que f de n mais 1 menos f de n é igual a 1 sobre 2. Então, repare que aqui você tem o quê? Você tem uma sequência numérica, tá? Onde o domínio é o conjunto dos naturais sem o zero, e a diferença entre dois termos consecutivos vale meio. Olha, então isso é uma progressão aritmética. Tá? Toda sequência matemática onde a diferença de dois termos consecutivos é constante é uma PA, é uma progressão aritmética. Então isso leva que nós cheguemos à conclusão que nós estamos com uma progressão aritmética. Quem é o primeiro termo dela? É o f de 1, é o A1. Ele vale 2. Certo? Quem é a razão? A razão está aqui, ó. Ela é meio. E quem é o número de termos? O número de termos vai ser 101. Você está querendo o f de 101. Então você está querendo o A101. Só aplicar a fórmula do termo geral.
a n é igual ao A1, que é 2, mais o n menos 1, 101 menos 1, vezes a razão que é meio. Então você vai ter A 101 é igual a 2 mais 100 vezes meio, que é 50. Daí o A 101 vai ser igual a 52. Tá? Essa é uma possível solução. Você falou, pô, você disse, Mário, mas tem duas soluções. Sim. Talvez até mais. Tá? Uma outra solução é você encarar isso de uma outra forma, de uma outra maneira. Repara, eu vou aproveitar, né? Eu vou aproveitar isso aqui que eu já tenho, tá bom? Para não fazer de novo. Então, eu já concluí que f de n mais 1 menos f de n é meio. Eu não vou repetir isso porque já fiz, tá? Então, quando você fizer o primeiro n igual a 1, você vai chegar à conclusão que o f de 2, 1, substituindo aqui, ó, mais 1, 2, menos o f de 1, isso vale meio. Quando você passar para o próximo n, que é o n igual a 2, você vai ter o f de 3, 2 mais 1, menos o f de 2, isso é igual a meio. Próximo n igual a 3, você chegará à conclusão que f de 4 menos f de 3 igual a meio. Ora, nós vamos estender esse raciocínio até para n igual a 100, né? Quando eu fizer n igual a 100, eu vou ter f de 101 menos o f de 100 igual a meio. E aí nós vamos ter a famosa série telescópica. O que é isso? Se você somar todas essas equações, você vai ver, ó, que esse f de 2, somando tudo, né? Vai anular, f de 3 vai anular, f de 4 vai anular, f de menos 100 aqui vai anular. No final, você vai cair apenas nisso, ó, f de 101 menos f de 1. Tá? E quantas vezes isso acontece? 100 vezes. Você vai ter 100 vezes a razão ali meio. Tá? Como f de 1 foi dado, facilmente você tira aqui, ó, f de 101 vai ser 100 vezes meio de 50 mais 2, 52. Essa é a famosa série telescópica, aquela série que quando você soma, cancela, isso você só fica com dois termos, ok? Bom, pessoal, nós estamos com um problema aqui do IME. Eu não vou escrever o enunciado todo, mas é fácil de encontrar esse problema, né, na internet ou em qualquer prova do IME, de 1980. É um problema bastante antigo. Tá? Ele fala assim, seja
um barco com 8 lugares, numerados como no diagrama dado. Então ele numerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Há 8 remadores possíveis para guarnecê-los, com as seguintes restrições. Os remadores A e B só pode ocupar posições ímpares. Então, A e B só pode ocupar essas posições. 1, 3, 5, 7, né? O remador C, posição par. Então, C só pode estar aqui. Né? E os remadores D, E, F, G e H podem ocupar quaisquer posições. D, E, F, G e H, né? Pode ocupar qualquer posições. Quantas configurações podem ser obtidas com o barco totalmente guarnecido? A primeira vez que eu vi esse problema foi, se não me falha a memória, no livro do Alberto Nunes Serrão, livro antigo, né, de capa vermelha, que tem parte A, parte B, tem esse problema lá, só que ele faz genérico, tá? Então o problema é o seguinte, você tem 2 remadores, A e B, que só pode ocupar posição ímpar. Certo? Muito bem. E vocês têm o remador C, que deve ocupar posição par. Agora, os remadores D, E, F, G e H, eles podem ocupar qualquer posição. Qualquer posição. Bom, a análise combinatória é sempre muito complicado, né? A gente precisa sempre ter muito cuidado. Repara o que acontece, né, se eu parto para distribuir. Primeiro você tem que notar que nós temos 8 pessoas, 3, 5, 8, para 8 lugares. Então, cada um vai ocupar um lugar. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente começa distribuindo, né, esses 5 remadores, eles podem, por exemplo, ocuparem, né, por exemplo, essas 4 posições. Poderia D, E, F, G. E o H, uma ímpar. Aí, para esse C, eu não teria mais condições de colocar uma posição par. Então, a minha tomada de decisão, ela tem que ser estratégica. Qual é a minha tomada de decisão? A minha tomada de decisão vai ser a escolha nas restrições primeiro. A escolha das posições para quem? Para A e B. Hã? Olha, só que você aí ainda tem que observar a seguinte coisa. Imagine que, por exemplo, o A estivesse aqui e o B aqui. Olha, A na
posição 1 e B na posição 7 é diferente de B na posição 1 e A na 7. Percebeu? Então ainda tem esse problema. Eu tenho 4 posições, dentre as quais eu vou escolher 2. Perfeito? Então isso será feito através de quem? Através da combinação de 4, 2 a 2. Só que o que acontece? Aquilo que eu falei. A e B, né, são posições diferentes de B e de quem? De A. Se as cadeiras não tivessem numeradas, aí eu não teria esse problema, mas elas estão numeradas. Então aqui eu ainda vou ter que fazer o quê? Considerar a permutação de 2, que na verdade vai ser 2 fatorial, que é igual a 2. Certo? Tomada essa decisão, eu vou tomar a segunda decisão, que ainda é prioritária. Qual vai ser a escolha? A escolha da posição para o remador C. Certo? A escolha para o remador C. Essa escolha se dará de quantas maneiras? Você tem 4 posições para escolher uma. Então, combinação de 4, 1 a 1. Ou se quiser 4. Aqui, eu não tenho por que permutar, né? Seria permutação de 1, mas não faria muito sentido. Ele pode ocupar essa posição, essa ou essa. Tem 4 possibilidades. Bom, agora repare então o seguinte. Para resolver o problema, eu só preciso da escolha das posições, perfeito? Das posições que serão ocupadas pelos remadores D, E, F, G e H. Mas aí eu já percebi o seguinte. Se eu já escolhi a posição desses dois e, digamos, escolhi a posição do C, agora só me resta o quê? Só me resta 5 lugares para distribuir 5 pessoas. Olha, então, obviamente, isso vai ser o fatorial de 5. 5 opções para a primeira, 4 para a segunda, 3 para a terceira. Tá? E aí a gente vai acabar com o fatorial de 5. Logo, pelo princípio multiplicativo, quem é que vai ser esse? Vai ser lá, a combinação de 2, de 4, 2 a 2. 4 vezes 3 vezes 2. Sobre 2, né? Não esqueça que está multiplicado por 2, pelo fatorial de 2, que vale 2. Aqui, combinação de 4, 1 a 1 é 4. E aqui o fatorial de 5 é 120. Se nós fizermos esses cálculos, nós vamos encontrar 12 vezes 4, 48. 48 vezes 120. Tá? Se eu não errei nada, isso aí vai dar 5.760. Como eu disse, você pode encontrar esse resultado, esse enunciado, tá? Jogando no Google, vai aparecer para você prova do INE, vai aparecer essa questão, porque é uma questão muito badalada, tá bom? Pessoal, estamos com uma questão do INE, uma questão bem interessante,
onde ele pede o valor da razão x sobre y na solução do sistema, considerando x menor que y. A gente tem que tomar cuidado porque o cérebro da gente, né, ele às vezes joga muito contra a gente, né? Se nós não tivermos um controle sobre isso, a gente pode ser traído. O que eu quero dizer com isso? A primeira mensagem que vem nesse nosso cérebro é resolver esse sistema, achar o valor de x e y e depois dividir x por y. Esse é o caminho, né? A mensagem que a gente recebe logo de cara, tá? Porém, se você pegar a primeira equação, por exemplo, e for fatorar, você vai ter x, y em evidência, você vai encontrar x mais y igual a 70. Certo? Na equação de baixo, eu vou manter x mais y, x2 mais y2 igual a 203. Pessoal, eu não estou dizendo com isso que essa seja a única maneira, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a segunda equação pela primeira equação. Então eu vou ter x mais y, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, sobre xy, que multiplica x mais y. Como eu dividi a segunda pela primeira, isso vai dar 203 sobre 70. Ora, esse x mais y, eu vou simplificar com esse x mais y. Eu vou ficar com x2 mais y2, que eu vou escrever assim, ó, x ao quadrado sobre xy mais y ao quadrado sobre xy é igual a 203 sobre 70. Quando você simplificar aqui, você vai ter x sobre y. Quando você simplificar aqui o y, você vai ter y sobre x. Ora, então, o que você vai perceber? Você vai perceber que esse x sobre y, né, ele pode ser substituído por uma variável. Por exemplo, fazer a mudança de variável, chamar isso de k. Quando eu faço isso, essa minha equação, ela vai assumir um outro formato, ó, k mais y sobre x é o inverso, então é 1 sobre k, igual a 203 sobre 70. Certo? Eliminando os denominadores, isso vai dar 70k ao quadrado mais 70 igual a 203k. E aí eu fui jogado para uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau. Certo? E uma uma equação do segundo grau que toda ela é divisível por 7. 70
por 7, dá 10 ao quadrado. 203 por 7 vai dar 19. Deixa eu ver, 29, né? 29 por 7, 63, 27, 29K mais 10, igual a zero. De fato, uma raiz vai ter que ser o inverso da outra. O produto das raízes tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 1, né? C sobre A, tem que ser 1. Tá? Isso vai ficar 14 K ao quadrado, 29 sobre 10, K, mais 1, igual a zero. Tá? O que eu falei aqui? Eu disse o seguinte, essa raiz é o inverso dessa. Então, o produto delas tem que dar 1. Produto das raízes, uma é inverso da outra, né? O produto tem que ser 1. Tá? Com isso, a gente consegue, né? Uma melhor situação para essa equação, certo? Extraindo os inteiros ali, eu vou ter 2 inteiros e 9 décimos. Não vai ser uma boa, não. A gente pode calcular as duas raízes, né? Essas duas raízes vão ser... Pode fazer por aqui mesmo, se quiser. Menos B, 29 décimos. Mais ou menos. Tá? Vai dar um trabalhinho, né? Raiz quadrada. Tá? De B2. Eu acho que é melhor até trabalharmos aqui, ó. Dá um pouco mais de trabalho. Mas a gente pode trabalhar aqui direto com a fórmula da equação do segundo grau. 29 mais ou menos a raiz quadrada. 29 vezes 29. Pode fazer 30 menos 1 ao quadrado. Vai dar 81. 261, 18. 4 e 1, 5. 1, 14. Aí são continhas, né? 841. E 4AC vai dar 400. A raiz vai ser 21. Sobre 2A, que é 20. Então tá aqui, ó. K vai ser 29, mais ou menos. Aqui dá 441, cuja raiz é 21. Sobre 20. Vou confirmar aquilo que eu falei para vocês. Olha só. O primeiro K vai ser 50 sobre 20, 5 meios. E o segundo K vai ser o quê? 8 sobre 20. 8 sobre 20. Inverso. Olha lá, 2 quintos. Tá? Agora, é evidente que como x é menor que y, dado do problema, né? Se eu divido x por y, os dois lados, tá? Admitindo que sejam positivos, dividindo os dois lados por x sobre y, o que eu vou ter? Eu vou ter que x sobre y vai ser menor que 1, né? E menor que 1, a opção correta seria 2 quintos, que é 0,4. Tá? A opção correta seria a letra I. Tá certo? Essa aqui a gente podia até despesar logo, né? Nem precisava fazer essa análise, porque 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Não existe nenhuma opção com 2,5. Mas além disso, o x tem que ser menor que y, o que implica que k vai ser um número inferior a 1. Tá bom? Gente, olá, pessoal. Estamos com uma questão aqui muito interessante, uma questãozinha muito legal.
ele fala o seguinte: o inteiro n é o menor múltiplo de 15, no qual qualquer um de seus algarismos é igual a 0 ou 8. O valor de n sobre 15 é igual a... Bom, então vamos pensar aqui. O que a gente sabe? Primeiro, né, que n é múltiplo de 15. Mas não é um múltiplo de 15 qualquer. Tá? Não é um múltiplo de 15 qualquer. É o menor múltiplo de 15. Então, menor. Menor poderia ser o próprio 15. Ou 30, né? Ou vai por aí afora. 45. Agora, no qual qualquer um de seus algarismos é igual a 0 ou 8. Quer dizer, esse número que você está querendo, ele é um número que você não sabe muito bem como ele é, mas você sabe o seguinte, ó, na formação desse número, na escrita dele, dos algarismos, só aparece o algarismo 8 e o algarismo 0, não aparece outro algarismo. Isso ajuda muito, por quê? Porque, veja bem, se n é múltiplo de 15, n é múltiplo, né? Ele é múltiplo de 3 e 5 simultaneamente, ao mesmo tempo. Vocês verificam se ainda tem acento, se não tem, né? Tá? Vocês verificam isso. Simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo. Tá bom? As regras mudaram tanto de uma hora para outra, eu já peguei umas 10 mudanças ortográficas. Então fica complicado. Eu vou colocar aqui simultânea. Melhor, vou deixar sem depois vocês verem, tá bom? Muito bem. Ele é múltiplo de 3 e 5. Ora, se ele é múltiplo de 3 e 5, se ele é múltiplo de 3 e 5, a terminação dele é porque ele é por 5. Então, a terminação, né, ele termina certamente em 0 ou em 5. Só que 5 não é permitido. Por quê? Ele está me dizendo que esse número, quando você escreve, ele só tem o quê? Algarismos 8 e 0. Então ele não pode ter 5. Logo, eu já sei que ele termina por 0. Para garantir que ele seja um múltiplo de quem? De 5. Mas ele também é múltiplo de 3. Ah, peraí, então a coisa já muda um pouquinho de figura. Se ele é múltiplo de 3, o que vai acontecer? Esse cara, ele vai ter uma certa quantidade de 8, que eu não sei quantos são, e uma certa quantidade de zeros, que eu também não sei quantos são. Só sei que termina aqui por 0. Agora eu vou pensar o seguinte, quando é que o número é múltiplo de 3? Porque de 5 eu já garanti que ele é. Quando é que ele é múltiplo de 3? Quando a soma
de seus algarismos, né, der um múltiplo de 3. Ora, como aqui não vai influenciar em nada, porque a soma de vários algarismos zero vai ser igual a zero, eu vou estar só na dependência da quantidade de algarismos 8, para garantir que o número seja o quê? Múltiplo de 3. Tá? Bom, se ele tiver, né? Vamos pensar no seguinte, se ele tiver um 8 só, ele vai ser múltiplo? Se ele tiver um 8 só, ele vai ser múltiplo? Não, né? Porque ele pode ter vários zeros ali, mas a soma dos algarismos vai dar 8, não é múltiplo de 3. Mas se ele tiver um outro 8, ele vai ser múltiplo? Não, a soma dá 16. Tá? Ele ainda não é. Se eu acrescentar mais um 8, tá? Aí fica bonito, porque a soma vai dar quanto? Vai dar 24. Vai dar 24. Então, ele vai se tornar múltiplo de 3 e de 8. Perdão, de 3 e de 5. Certo? De 3 e de 5. Portanto, ele será o quê? Será múltiplo de 15. Agora, eu vou ter que analisar a disposição, né? Vamos ver. O inteiro n é o menor múltiplo de 15, no qual qualquer um de seus algarismos é igual a 0 ou 8. Mas ele tem que ser o menor múltiplo de 15. Tá? Então, o primeiro algarismo pode ser... Não, aliás, eu não tenho outro jeito. Eu não tenho outro jeito. Por quê? Se eu boto um 0 aqui, né, e boto um outro 8 aqui, um outro 0 aqui, e um outro 8 aqui, e ele termina por 0, eu sei que eu estou tendo as condições do problema. Só que esse não é menor. Então não tem jeito. O menor n, ele terá que ser 8, 8, 8 e 0. Percebeu? Ele vai ter que ser 8.880. Porque se eu tirar, intercalar um 0, porque esse aqui está fixo. Se eu trocar a posição desse 8, né, eu vou abrir um algarismo que será ocupado por quem? Ou por 0 ou por 8. De qualquer forma, eu vou estar aumentando o número. Então, a resposta é 8.880. Só que ele quer 8.880 dividido por 15. Tá? Isso vai dar 7. Epa, que isso? 7, absurdo. Vai dar 6 é muito, 5. Dá 75, sobra 13. 138 dá 9. 135, resto 3, 592. Opção correta, letra A. Belo problema, eu gostei muito desse problema, achei um problema bem interessante.
Bom, pessoal, o problema da AFA é um problema bem legal, só que eu não vou escrever todo ele porque o enunciado é muito grande. Mas você pode encontrar facilmente na internet. Eu vou ler aqui para vocês o enunciado. Ele fala o seguinte: considere a função quadrática f de a em b. Então, aqui sabemos que ela é quadrática. Tá? Quadrática. Além disso, ele deu as raízes. x1 igual a 1, x2 igual a 3. Cujas coordenadas do vértice são dadas. Ó. X de v não são dadas, são iguais. X de v igual a y de v. Ele fala, se f de x é maior ou igual a zero, qualquer que seja x, né? Para todo x pertencente a A, e PQ, esse intervalo aberto, fechado, é o maior intervalo para o qual f é crescente, então quanto vale Q menos P? Questão muito maneira da AFA. Essa questão eu gostei muito dela. Ora, primeiro vamos observar o seguinte: eu posso escrever essa função da seguinte maneira: ó, y é igual a que multiplica x menos x1, x menos x2, onde a é o coeficiente, né, do termo de segundo grau, x1 e x2 são as duas raízes. Tá? Essa famosa fórmula de decomposição da função quadrática. Ora, se você substituir as raízes, você vai ter y igual a que multiplica x menos 1, x menos 3, que foram as raízes dadas. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter x ao quadrado menos 4x mais 3. E, finalmente, multiplicando, eu vou ter y igual a x ao quadrado menos 4ax mais 3a. Agora, como é que eu faço para obter o x do vértice? Eu não uso menos b sobre a, sobre 2a, né? Menos b sobre 2a. Então, menos b, só que o b é menos 4a sobre 2a. Vai ficar positivo 4a sobre 2a. Como a função é quadrática, o a não pode ser zero, o x do vértice vale 2. Só que o x do vértice ele é igual ao y do vértice. Ele falou que eles são iguais. Ora, se eles são iguais, o que acontece? Se eu pegar esse x do vértice, substituir na função a vezes 2 ao quadrado, menos 4a vezes 2, mais 3a, eu vou obter o y do vértice, que é 2. Então, isso vai me conduzir ao quê? 4a mais 3a, 7a. Menos 8a igual a 2. Eu descobri o coeficiente do termo de segundo grau. O a é igual a menos 2. Ora, então como é que está essa função quadrática? Como é que essa função quadrática se apresenta para mim? Simples. Ela se apresenta assim, ó. Quem é o x do vértice? 2. Esse x do vértice tem um y do vértice que é igual também a 2.
Aqui está o vértice, né, da função. Como A é negativo, a concavidade dela está voltada para onde? Para baixo, né? Está voltada para baixo. Ela vai ter um ponto de máximo. Como as raízes foram dadas, 1 e 3, uma raiz vai estar aqui, outra vai estar aqui, ó. Aqui é o ponto médio do segmento. É a semissoma das raízes. Ora, logicamente, essa função quadrática tua, ela tem um gráfico assim, ó. Esse é o teu gráfico. Se ele está dizendo que ele quer f de x maior ou igual a zero, é porque ele está querendo essa região aqui, ó, onde ela é positiva ou nula, né? E o meu P e o Q é esse intervalo ali que eu acabei de assinalar. O PQ é o intervalo de 1 a 3. Como o problema pede Q menos P, né? Deixa eu ver se eu fiz certinho. É crescente. Ele é crescente naquele intervalo. Tá? Deixa eu ver se está tudo legal, se não tem problema nenhum. Ah, tem um problema sim. Veja bem, ela não é crescente de 1 a 3. Ela é positiva de 1 a 3. Cuidado para não errar isso, né? Mas ela só cresce aqui, ó. Ó, aqui é que ela cresce. Aqui ela começa a decrescer. Então, o P é o 1 e o Q é o 2. Quase que eu erro a questão, né? Muita atenção aí. E depois ela decresce, ela faz isso. Esse é o ponto de máximo, ela começa a decrescer. Então, como ele quer Q menos P, ele quer 2 menos 1. Então, a resposta é 1. Tá bom? Valeu, pessoal. Até o nosso próximo encontro.